Boa noite, irmãos. A graça e a paz e a misericórdia do Senhor estejam sobre nós. Amém? Pensa em uma bênção que você está esperando. Pensa. Já pensou, Letícia? 1,80 m? Não, não é essa bênção. Brincadeira, meus irmãos. Não é essa bênção. Pode ser também? Então tá bom. Moreno alto, bonito, sensual. Não, não é. Mas pensar em bênção, muitas vezes a bênção nas nossas vidas, ela pode se tornar em maldição. Já compartilhei com os irmãos. E ontem, recebendo a ministração lá, algo me chamou a atenção. E não é a ministração de ontem, mas no capítulo depois, a ministração que o pastor Sebastião Júnior pregou sobre Noé, sobre o altar, né? E aí você vai entender esta noite um pouco sobre a bênção que se torna maldição nas nossas vidas, ou a bênção que se torna em prejuízo nas nossas vidas. Em Gênesis capítulo 8, Noé foi algo que foi muito abençoado. Mas no capítulo 8, Noé faz um altar. Ele prepara um altar para o Senhor. E ali ele entrega no versículo 21, e ele diz assim, versículo 20, né? Mas você permaneça com a sua Bíblia aberta. Abra ali em Gênesis capítulo 8. Depois você permaneça com ela aberta. Nós vamos seguir alguns textos. Mas em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21, diz assim: Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e o queimou como sacrifício no altar. O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Nunca mais destruirei. Mas ele usa uma palavra, nunca mais amaldiçoarei. Noé recebe a bênção de Deus. Deus dá uma palavra a Noé: olha, eu faço uma arca. Noé seguiu a palavra do Senhor. Nunca havia chovido. Então Noé fez algo inédito completamente. Ele faz a arca do jeito que Deus tinha falado com ele. Com todas as dimensões, com toda a largura. Noé leva 120 anos para fazer a arca. Coloca-se todos os animais ali, vem a chuva, o dilúvio ocorre, passa dias ali, e acabando, Noé desce, olha, a família sã e salva, e Noé faz esse altar. Noé cria um altar ao Senhor, e o Senhor olha para Noé e diz: olha, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa da raça humana. Que coisa maravilhosa, não é? Receber uma palavra dessa, Deus se alegra da oferta de sacrifício que Noé faz. E diz a Noé: olha, nunca mais amaldiçoarei a terra. Eu e você poderíamos estar dizendo assim: glória a Deus, aleluia, Deus é misericordioso, Deus abençoou de uma forma poderosa a terra. Só que aí, e no capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Amém? Se terminasse aqui, seria uma maravilha. Seria um romance maravilhoso. Começa na destruição, vem vindo, abençoa a família. Olha, a família vai ser abençoada, próspera. Mas não terminou. Continua em algum momento. Passa algum momento. E em Gênesis capítulo 29, capítulo 9, versículos 20 a 27, é onde nós vamos estar firmando a palavra. Isso foi uma introdução para você entender o contexto que Noé estava. O contexto que Noé estava passando. Deus, ele faz um altar, Deus se alegra com o altar dele. Deus diz: nunca mais amaldiçoarei, mesmo que os homens sejam más.
desde a sua juventude. Aí no versículo 1 ele diz, olha, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que seus descendentes espalhem por toda a terra. Aí no versículo 20, do capítulo 9, diz assim: Noé se pôs a trabalhar como agricultor, fez uma plantação de uvas e fabricou vinho. Um dia ficou bêbado e ficou nu dentro da tenda dele. Cã, pai de Canaã, viu Noé sem roupa. Foi contar o que viu aos 2 irmãos dele, Sem e a Jafé. Puseram uma capa nos ombros, andaram de costa, e assim entraram na tenda do pai. Com a capa cobriram o corpo do pai, tomando cuidado de olhar para o outro lado. Não viram, pois, a nudez do pai. Quando passou o efeito da bebida, Noé acordou e soube o que o filho mais novo tinha feito. Então Noé amaldiçoou os descendentes de Cã pelo ramo de Canaã, dizendo: malditos sejam os cananeus, sejam escravos dos descendentes de Sem e Jafé, os escravos da mais baixa espécie. Disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã seja escravo de Sem. Deus abençoe e fortaleça Jafé. Participe Jafé da prosperidade de Sem, e Canaã seja escravo de Jafé. Deus deu uma palavra a Noé. Deus deu, olha, não amaldiçoarei. Deus deu uma palavra sobre a vida dele. Deus encheu a Bíblia de promessas, de bênção, de prosperidade. Mas precisávamos aprender uma lição com a bênção, muitas vezes, nos torna em maldição. Noé é um exemplo disso, que nós tivemos debaixo de decretos de prosperidade, de decretos de bênção. Deus falou: nunca mais vou amaldiçoar. E não passa muito tempo, Noé é algo que ele planta, semeia, colhe de uma forma poderosamente, multiplicou ali a vinha, quando ele semeia, e o problema justamente foi o fruto da bênção. Ele se embriagou e expôs a vergonha dele. E aí eu queria pensar algumas coisas essa noite, para nós entendermos que algumas verdades sobre não deixe a bênção se tornar um problema, ou a bênção se tornar uma maldição. Se tornou uma maldição. Era bênção, ele foi abençoado de uma forma poderosa, uma forma que multiplicou, e ele, de repente, bebeu um pouquinho a mais. Sozinho na sua tenda, retira tua roupa e vem a nudez. E primeiro, nós temos que aprender a administrar as bênçãos de nossas vidas. Precisamos aprender, e Noé se pôs a trabalhar como agricultor. Versículo 20, fez uma plantação de uvas, fabricou vinho, um dia ficou bêbado e ficou nu dentro da tenda. Noé fez a colheita grandiosa para vinho, fez o vinho, produziu, e o que seria para a bênção da vida dele se tornou algo de insucesso. E o sucesso tem feito o fracasso de muitos. Diga ao irmão que está ao seu lado: o sucesso tem feito o fracasso de muitos homens. Satanás usa de uma forma, antigamente ele tentava nos derrubar antes da colheita. Antes da colheita ele tentava derrubar a minha e a sua prosperidade, a minha e a sua bênção. Ele diz: olha, eu vou cortar a bênção, se não chegar a bênção, ele não vai estar abençoado, ele não vai ter nada para dar. Mas aí ele não conseguiu, porque já foi uma palavra, uma promessa decretada com Deus. Deus decretou que você será abençoado, amém? Aí Satanás não consegue derrubar essa palavra. Satanás tenta e não consegue. Aí ele, peraí, já sei, eu vou derrubar depois da promessa chegar na vida dele. Eu vou derrubar ele depois da promessa, e vou fazer com que a promessa se torne maldição na vida dele. Que algo que era para ser bênção se torna alguma forma de tropeço. E muitas vezes, depois da nossa colheita, que nós recebemos de Deus, nós vemos a soberba, o orgulho, e aí nós vemos a nossa queda. E há muita gente que toma esse caminho, deixando o sucesso subir a cabeça. E ali um exemplo: pessoas que conseguem um bom emprego, prosperam financeiramente,
e se esquecem de Deus. Outro, muitas vezes, ganha um carro, olha, esse carro vai ser para honrar a Deus, esse carro vai ser para mim ir na igreja, não vou pisar mais no barro. Aí começa a chover, você limpou o carro, você fala assim, eu não vou, porque vai sujar o meu carro. Eu não vou, porque o pastor vai pedir para alguém dar carona. O pastor compartilhou conosco alguns, foi domingo, sobre isso. Muitas vezes a bênção na minha vida, mas quando eu casava, eu e meu esposo. Aí quando você casa, eu queria ficar quietinho, vamos ficar quietinho nós dois aqui? Não vamos não. E a bênção muitas vezes começa a se tornar uma maldição para as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos buscando a bênção, e Deus está falando, meu filho, não é hora, a bênção vai se tornar em algo que uma pedra de tropeço para a sua vida. Mas Senhor, eu quero, eu estou esperando. Quer ver algo? Se seu filho chegar para você e falar assim, filho de 10 anos, chega para você e fala, pai, eu queria a chave do carro, eu quero dirigir, você dá? Então você não gosta do seu filho? Porque não é que nós não damos porque não gostamos. Deus às vezes segura a bênção nas nossas vidas, como a chave que eu não dou para o meu filho, porque vai se tornar uma maldição. Ele pode morrer, ele pode matar alguém, pode acontecer alguma coisa, e vai se tornar como tropeço. Em Hebreus 12:2 diz, mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que ele sabia que depois ia ter, e agora está sentado no lugar de honra, ao lado do trono de Deus. Segunda verdade sobre não deixar que a bênção se torne uma maldição: não podemos brincar com o pecado. Diga ao irmão que está ao seu lado, não brinque com o pecado. Porque se você brincar, fala para ele, ele vai te derrubar. Aí Noé brinca. Como? Bebeu um pouquinho a mais. Encheu a cara. Você pode dizer, desse mal eu não morro. Eu não bebo. Só que muitas vezes a brincadeira com o pecado não é a bebida, mas é o orgulho, é a ira, é a soberba. Às vezes é a minha fala, e aí vai me derrubando, não na bebida, mas vai me fazendo como pedra de tropeço, e de uma forma que o pecado vai nos destruindo. E muitas vezes, muitos hoje, pergunta ao irmão que está ao seu lado assim, pergunta aí, você é filho de Deus? Mas você gosta de tomar uma? Limpar a garganta, é? O que ele respondeu? Aí uns falam, não! Meu querido. E muitas vezes nós brincamos com isso. Satanás, ele só espera uma brecha, minha e sua. Ele espera um ponto fraco, meu e seu. Ele vai nos derrubar, se nós dermos essa brecha. Meu querido, ele está esperando, como esperou na vida de Noé. Deus deu uma palavra a Noé, olha, não amaldiçoarei. Olha, você vai ser próximo, vai ser abençoado. Mas Noé teve uma fraqueza. Teve um momento, e Noé brincou com o vinho e passou dos limites, embriagando e atraindo o quê? A desonra. Todo o pecado, ele atrai para nós a desonra. Ele nos faz, muitas vezes, acharmos que vai ser normal, e muitas vezes nós brincamos, até mesmo de ser crente. Brincamos de ser crente, você acha que é melhor que os outros, você acha que a soberba já subiu e você não. Eu não faço isso. Mas, meu querido, quem põe a mão dentro da jaula de um leão, acaba se, pelo menos, arranhado. Em 1 Pedro 5:8 diz assim, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Meu querido, Aristóteles escreveu, nosso caráter é resultado da nossa conduta. Aquele velho ditado, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A nossa conduta, o nosso caminhar, ele demonstra, ele nos
mostra quem verdadeiramente nós somos. Você pode mentir para todo mundo, mas você não está mentindo para Deus, você nem está mentindo para Satanás. Satanás te conhece. Não, mas eu estou distante dele. Você está querendo se enganar próprio. Deus está dizendo essa noite, meu filho, para de brincar de ser crente, para de brincar com as coisas de Deus. Toda vez que nós brincamos, nós caímos, nós somos destruídos. Ele nos arrebenta, Ele não perdoa. Ele não perdoa eu e você. Se nós dermos uma brecha, Ele vai acertar. Como um lutador, deu a brecha, sobrou o queixo, cai. Não tem como. E às vezes a brecha na minha vida e na sua vida, meu querido, ninguém viu. A sua atitude, pastor, mas é onde eu trabalho, eu sou obrigado a mentir, eu sou obrigado a fazer coisas que não convêm como um cristão, meu querido, ore a Deus e muda de serviço. Mas precisamos ter atitude. Você está caminhando para o inferno, achando que está indo para o céu. É uma mentira que Satanás tem colocado na sua cabeça. É certo nada. Ou você muda, ou você está caminhando para o inferno, para a morte. Ah, mas meu emprego obriga a fazer isso. Satanás brincou ali, jogou o vinho e Noé caiu. Noé era alguém que tinha uma intimidade grande com Deus, muito maior do que a minha e a sua. Noé ouviu a voz de Deus e cumpriu. Meu querido, fazer uma arca por durante 120 anos e permanecer fiel, não é para qualquer um. Não é. Se Deus te mandasse fazer um quarto na tua casa, para receber um profeta, você não faz. Deus falar para você, construa algo, você não faz. Deus falar para você, oferte mais, não é de Deus. Deus cumpriu Noé, falou, olha, faça a arca. Senhor, se fosse eu e você, Senhor, o que o Senhor está fumando aí? O que o Senhor está bebendo? Senhor, não choveu. O Senhor está falando que vai vir uma grande enchente. Nunca choveu. Chega no meio do Nordeste, meu querido. No meio, lá no meião. E fala para os irmãos, ó, vai vir um dilúvio aqui, vai encher tudo. Eles vão acreditar? Sim ou não? Porque água para eles é coisa rara. Agora você imagina na época de Noé, não chovia. Aí Deus dá uma palavra a Noé, vai lá, faça. Noé fez. Meu querido, mas Noé, em algum momento, ele vacilou. E muitas vezes a bênção, a certeza, a soberba cresce dentro de nós e nos leva à queda. Terceiro, o pecado sempre trará vergonha às nossas vidas. A embriaguez de Noé fez ter atitudes vergonhosas que acabaram sendo vistas pelo seu filho mais novo. É sempre assim, quando nós cedemos ao pecado, ele nos envergonhará. Não pense que ninguém está vendo, ele já te envergonhou. Satanás já olhou para você e falou assim, consegui. Não vale a pena. Diga ao irmão que está ao seu lado assim, não vale a pena correr o risco. A verdade é que nosso pecado pode induzir outros ao erro. Cã, pai de Canaã, viu Noé sem roupa e foi o quê? Contar. Lá já tinha crente fofoqueiro. Aqui não. É lá. Aqui não tem. Aqui o crente ele vai orar. Não, ouvi falar, mas eu vou orar, eu vou seguir. Mas ele levou. Ele partiu e o pecado de Noé induziu o seu filho mais novo. Se olharmos, sempre vamos arrumar um culpado para os nossos erros. E nunca é nós. Sempre é o outro. Não, eu pequei por causa de fulano. Não, isso levou ele. É uma tendência que quando pecamos, abrimos brecha, meu querido, na nossa família. Quando você peca, fala para o irmão que está ao seu lado, quando você peca, você abre uma brecha
na sua família. E aí essa tendência dele, de induzir, ele quis induzir os outros, o pai está lá, está nu, e era o mais novo. Ele sai compartilhando. Querido, o que levou um adolescente, ou um jovem, mas era o mais novo, sair correndo e querer contar para os irmãos. Meu querido, e Mateus 18:6 diz assim: mas se qualquer um de vocês fizer um desses pequeninos que creram em mim perder a sua fé, seria melhor para vocês serem jogados no mar como uma pedra amarrada no pescoço. Mateus 18:6. Se nós servimos de pedra de tropeço, era melhor que eu e você, se fazemos alguém desviar por nossa conduta, por nossa palavra, era melhor nos amarrar uma pedra no pescoço e lançarmos ao mar. É uma palavra dura de Deus, mas é que para nós vigiarmos, nós olharmos as nossas condutas, nós olharmos o que temos feito, precisamos reagir corretamente diante do pecado. Diga, irmão, assim: todo pecado tem uma consequência, mas precisamos reagir corretamente diante do pecado. Ali no versículo 22 até o 24 diz: Cã, pai de Canaã, viu Noé sem roupa, foi contar, e os irmãos fizeram o quê? Entraram não olhando para o pai. Quando nos deparamos com o pecado, seja na nossa vida ou na vida dos nossos irmãos, precisamos ter a atitude correta. Provérbios 28:13 diz: se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que é tolo. Você deveria se envergonhar. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçarmos de novo com mais inteligência. Querido, os irmãos mais velhos, mais sábios, tiveram uma atitude correta diante do pecado. Nós não estamos aqui para apontar e falarmos: olha, você está para o inferno, mas estamos aqui: olha, você está no caminho errado. O caminho de Deus é o caminho do céu. Abandone a conduta e siga para com Deus. Essa é a nossa atitude, e a atitude correta é confessar e abandonar o nosso pecado. O problema é que nós viemos, se arrependemos, confessamos, entregamos a Deus. Deus perdoou. O problema é que na segunda-feira nós estamos cometendo o mesmo pecado, as mesmas atitudes. Não podemos nos endurecer diante do nosso próprio pecado. Então Noé amaldiçoou o jovem, viu o pai nu, saiu correndo e falou para os irmãos. Noé, quando cai em si, fica sabendo, ele amaldiçoa a descendência toda. Tem pecado, meu querido, que amaldiçoa a nossa família por décadas. Pastor, mas não passa. Querido, não passa. Muitas vezes a mancha que fica na família vai por gerações. Esse daí é filho de fulano. Quem morou em cidade pequena sabe. Eu morei em cidade pequena. Irmã Kelly sabe, ali em Terenos não deve ser diferente, né? Como Cafelândia. Cafelândia tinha 15 mil habitantes. Eu chegava lá, minha mãe falava assim: você lembra de fulano? Filha de ciclano? Prima de Beltrano? Aí minha esposa está aí, ela sabe, eu falava assim, tinha hora que eu nem lembrava quem era, né? Sei, mãe, você não está sabendo não. Não está. É filho de fulano. Olha lá, que matou o ciclano, lembra? Ah, lembrei. O cara já estava na 4ª geração. Mas pela morte de um lá atrás, estava manchado toda aquela família. Isso no reino espiritual mancha as nossas vidas com o pecado. Tem pecado que se nós não confessarmos e entregarmos, meu querido, nós estamos marcando a nossa geração, a nossa sequência. Nós escrevemos a história
Ah, pastor, mas ninguém sabe, ninguém viu. Satanás viu e sabe. E sabe que na tua família tem uma brecha que você deixou, uma brecha que você abriu, e que ele está entrando diariamente e arrebentando com todos. Às vezes tem práticas que vamos levando, vai levando. Pais com filhos, filhos com os pais, e vamos caminhando. E isso vai gerando dentro de nós destruição, amargura. E enquanto não quebrarmos isso, enquanto não confessarmos isso e dizemos: Senhor, entra com misericórdia na minha família, entra com misericórdia na minha vida, quebra, Senhor, toda maldição sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha posteridade. Senhor, entra. Noé tinha oportunidade. Senhor, eu errei, perdoe a mim. Meu filho foi inconsequente. Eu fico imaginando, se olharmos a vida de Noé, quando ele amaldiçoa, se olharmos a vida de Jó, ele dava sacrifício para os filhos a Deus, dizendo: olha, se algum dos meus filhos pecaram contra ti, está aqui o sacrifício. Ele nem sabia se os filhos tinham pecado ou não. Noé viu, Noé tinha recebido, meu querido. Muitas vezes nós não somos misericordiosos como Deus tem sido nas nossas vidas. Deus te perdoou, mas você olha para o irmão e diga: não há perdão, é morte, é calabouço, é destruição. Você imagina se Deus tratasse a minha vida e a sua como nós temos tratado aquele que peca perto de nós, aquele que erra, aquele que falha. Nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, perdoa-nos, Pai, imaginando e crendo que Deus perdoou. Mas quando alguém erra perto de nós, ou quando alguém erra com nós, fogo, Senhor, consome tudo, destrói. Não é assim que fazemos? Noé fez dessa forma, meu querido. Noé usou, ao invés de quebrantar e pedir perdão, irou-se e reagiu com dureza. Assim atrasou o processo de Deus em sua vida, abriu brechas e maldição na sua descendência e marcou a sua descendência. Marcou, trazendo algo de destruição. E o salmista, no Salmo 32, diz: enquanto não confessei o meu pecado, eu cansava, chorava o dia todo. Não podemos fazer do pecado alheio munição para maledicência. Diga, irmão, não faça do pecado alheio munição para maledicência. Cã viu o pecado de seu pai e saiu espalhando. Demonstrou não ter aliança e nem amor, e nem respeito. Assim tornou-se aliado de Satanás. Pastor, que é isso? Satanás é acusador. É aquele que acusa. E ele foi acusar o que ele tinha. E ele atraiu sobre si e sobre a sua descendência. Como tem crente que gosta de apontar o defeito do outro, gosta de acusar o outro, gosta de falar dos outros. E muitas vezes nós não percebemos que nós estamos se tornando não filhos de Deus, mas filhos de Satanás. Porque aquele que acusa se torna cooperador, participante. Meu irmão, nós temos que começar a aprender: quem acusa é Satanás. Quem entra com misericórdia é Deus. Eu e você precisamos parar de acusarmos e olharmos com misericórdia, com amor, porque se nós fomos chamados pelo amor, pela misericórdia, é isso que nós temos que fazer parte. É isso que nós precisamos. Não podemos cruzar os braços, lavar as mãos diante do pecado. Meu irmão, para finalizar, precisamos tomar atitude para que haja uma restauração. Os irmãos de Sem e os irmãos Sem e Jafé procuraram de uma maneira restaurar a dignidade do pai. Não espalharam, mas eles foram atrás. Isso é o MDA. Isso é o meu discípulo. Você não vai apontar o erro do irmão, mas você vai achar algo para que encubra, não encobrindo de uma forma que os outros não vejam, não,
mas para que tampe a nudez, para que ele entre na misericórdia de Deus, e Deus coloque vestes novas, que coloque uma nova roupagem naquele irmão. Você não precisa acusar, Satanás já está aí para isso. Você não precisa ser co-parceiro dele para acusar, você tem que ser parceiro de Deus, para que Deus entre com misericórdia. Não espere por uma crise para descobrir quem é importante, o que é importante na sua vida, disse Platão. Mas aprenda nas crises. Leonardo Boff escreveu: crise, oportunidade de crescimento. E nós vivemos num mundo aonde somos acusados diariamente, aonde temos que provar, principalmente para os nossos, de que o que nós somos. E Deus está falando: olha, quem acusa é filho de Satanás, que é o acusador. Os filhos de Deus, eles estão para ser co-parceiros de Deus, restaurar a dignidade. Os filhos foram ali restaurar a dignidade do pai. Você foi chamado, meu querido, não para acusar o seu irmão, mas para ser alguém, um agente de Deus na restauração da vida do seu irmão. Isso representa exortar a pessoa que caiu, mas ajudá-la a restaurar sua santidade, ou procurar ser uma cobertura para auxiliar esse irmão. É isso que Deus me chamou, e é isso que Deus te chamou, meu querido. Devemos vigiar sempre, pois Deus nos dá a bênção e o inimigo vai tentar roubar. Deus abençoou Noé na sua plantação, mas ele conseguiu transformar em maldição. Satanás não vai conseguir roubar a sua alegria, a sua vitória, mas ele pode tentar colocar a soberba após a vitória, o orgulho, a ira, a que os outros são menores do que você, a que os outros, para falar com você, tem que vir humilhando. Deus está dizendo para nós esta noite: você não é melhor e nem pior que ninguém. Você é igual à imagem e semelhança de Deus. Faça uma reflexão agora na sua vida. Será que bênçãos sobre você, que você tem transformado em maldição, um emprego, bens adquiridos, até mesmo lugar, horas de lazer, podem ser bênção na sua vida, mas pode usar também e trazer a maldição. Deus te deu um filho. Uma vez, um pastor Mauro Clementino, ele perguntou a uma mãe: tenho sentido a sua falta nos cultos domingo à noite. E aí essa mulher disse a ele assim: pastor, meus filhos chegam aqui, dormem, ou quando eles não dormem, eles não param. E ele ouviu aquilo, ele compartilhou. Aí ele disse assim: vamos orar? Vamos, pastor. Aí ele falou assim: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor leve, recolha para o Senhor os filhos dessa tua serva, porque era para ser bênção na sua vida, mas há um momento que está se tornando em maldição e fazendo com que ela perca a caminhada, que perca e se distancie daquilo que o Senhor quer. Essa mulher disse, olhou para ele e falou: pastor, eu já entendi. Não precisa orar.
E ela nunca mais depois faltou. E nunca mais reclamou. Porque a bênção que Deus tinha dado a ela estava se tornando em maldição. Deus te deu uma bênção, meu querido. Deus te deu um emprego, Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu a vitória. Satanás não teve como impedir essas coisas, mas ele está impedindo a alegria de você celebrar. Ele está roubando o teu sono, que você não tem conseguido colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Ele tem conseguido tirar a sua alegria e colocar uma tristeza profunda na tua alma. Ele tem colocado que aquele salário que era maravilhoso, que você obriga você a mentir, que obriga você a ter algumas práticas, e de repente hoje, você já não está mais satisfeito, e vendo que o dinheiro não era tudo. Como o vídeo que eu passei semana passada disse, o dinheiro, ele não muda ninguém, ele potencializa aquilo que verdadeiramente nós somos. Querido, Deus quer transformar isso que está se tornando em maldição na sua vida, em bênção. Deus quer pegar esta maldição que Satanás tem tirado a sua vida, colocado sobre ela. Deus quer voltar a dar alegria no seu coração. Deus quer transformar a sua tristeza em alegria. O que você tem feito com as bênçãos recebidas de Deus? Deus te colocou um lugar de destaque, mas parece que esse destaque tem se tornado um empecilho na sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que neste momento você fosse sincero com Deus. Você não precisa ser sincero comigo, com o irmão que está ao seu lado. Meu querido, nesse momento é você e Deus. Você sabe o que tem roubado, o que tem destruído a sua alegria. Você sabe que era para ser bênção na sua vida. Você sabe que a vitória era tua, ele não pôde roubar a vitória. Seu sonho era entrar nesse concurso. Seu sonho era ter essa profissão. Só que dessa profissão, você está perdendo a alegria, você está perdendo a família, você está perdendo. Você está abrindo uma brecha grandiosa, meu querido. Seu sonho era casar, você casou. Pastor, eu não entendo porque a infelicidade está junto, porque a tristeza está junto. Seu sonho era comprar esse carro. Pastor, mas ele não sai do mecânico. Gasta. Deus quer transformar. Deus quer restaurar a sua vida, meu querido. Noé tinha essa oportunidade, mas ele amaldiçoou. Deus já tinha dado a vitória. Se você quer transformar, algo na sua vida, se essa palavra falou com você esta noite, meu querido, você não vai olhar do lado, você não vai olhar para frente, para trás. Mas eu queria convidar você a se colocar em pé. Se alguma parte desta palavra falou ao seu coração, ninguém vai perguntar para você o quê. Mas é você com Deus. É você.
Seja nesta noite, meu querido. Receba de Deus esta noite a mudança de vida. Receba de Deus esta noite a transformação, a restauração. Pare de culpar os outros pelo seu pecado. Pare de culpar as instituições pelos seus erros. Pare de culpar o sistema pelos seus erros. Mas quebre o orgulho esta noite. Se coloque em pé, meu querido, e diga a Deus: eu preciso. Eu quero. Porque é tão fácil culpar os outros. É tão fácil apontar o dedo e culpar, colocar a culpa do seu erro. Noé foi mais fácil, ele não assumiu o erro dele. Ele amaldiçoou o filho por um erro que ele havia cometido. Ele negligenciou a bebida e deu uma brecha. Você sabe que você abriu uma brecha. Deus está esperando que você feche. Deus pode fechar? Pode. Mas Ele espera que eu e você confesse os nossos pecados. Ele é misericordioso para nos perdoar. Querido, não vá embora e continue manchando toda a sua descendência. Não vá deixando que leve marcas para a sua descendência. Quebra esta noite, meu querido. Satanás está, você sabe que ele está te acusando. Você sabe que ele está olhando para a tua ferida. Ele está olhando para o teu passado. E está te manchando. Ah, mas sempre foi assim, meu querido. Alguém tem que dar um basta. Alguém tem que colocar um ponto final. Alguém tem que romper com as velhas estruturas. Adão e Eva pecam, um culpa o outro culpa a serpente. Noé não assume o erro, culpa, amaldiçoou o filho. Para de colocar, querer achar culpados. Assuma: Deus, eu pequei, eu errei, mas eu preciso da tua misericórdia. Às vezes a brecha na sua vida é a bebida, é levar, falar dos outros. Às vezes a brecha na tua vida é imoralidade sexual. Às vezes a brecha na tua vida é um pecado. Querido, o maior pecado pode ser o mais cabuloso para nós. Deus está aqui essa noite e quer te perdoar, quer te abençoar. Você vai esperar destruir a tua família, você vai esperar rebentar tudo, depois você pegar os cacos e dizer a Deus: Deus, aqui. Faça isso. Não faça isso. Pai, eis-nos aqui, Deus. Nós não queremos estar como Noé, Pai, que um momento confiou plenamente no Senhor, por um momento esteve na Tua presença, por um momento entregou, confiou no Senhor, Pai, mas há um momento na vida dele, por um descuido, por uma brecha, veio a trazer uma maldição. Pai, nós não queremos isso. Nós queremos, Pai, que toda sorte de bênção alcance as nossas famílias. Nós queremos que toda sorte de bênção, Pai, alcance esses teus filhos.
Deus, entra esta noite, Pai, tirando, Deus, essas brechas, ajudando esses teus filhos que estão abrindo a boca, confessando as brechas que têm aberto, entrando com poder e autoridade, Pai, para que esses teus filhos possam fechar, possam romper com a estrutura, possam romper com o sistema, mas possam ver a glória do Senhor sobre a vida deles. Restaura, Pai, o vaso quebrado, restaura o vaso trincado, encha esses teus filhos esta noite com uma porção de alegria do teu Espírito. Tira essas tristezas, tira esse sentimento de culpa, sentimento de inferioridade. Senhor, se há algum irmão, Pai, que está tentando vencer o vício da bebida, que está tentando vencer o vício do cigarro, das drogas, Senhor, entra aqui esta noite, Pai, fecha essa brecha em nome do Senhor Jesus sobre a vida dos teus filhos, Pai. Coloca nojo na boca deles, coloca nojo sobre a mente deles, coloca uma repulsa, Pai, para aquele que bebe, para aquele que fuma, para que eles possam sentir, Deus, um nojo, Pai, como o Senhor sente dos nossos pecados. Mas ajude-nos, Pai, a caminharmos para o Senhor. Abençoa esses teus filhos, Pai. Restaura famílias, restaura corações, quebra o orgulho, Pai, quebra a soberba, que tem levado esses teus filhos muitas vezes à destruição, a um isolamento, que tem levado esses teus filhos, Pai, a distanciar da tua glória. Tira essa ira, Pai, do coração dos teus filhos e coloca, Pai, misericórdia do Senhor, graça do Senhor. Que o teu sangue, Pai, vertido no Calvário, nos lave esta noite e nos traga, Pai, a verdadeira alegria que só o teu Espírito pode nos proporcionar. Enche esses teus filhos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se você entenda que essa palavra é de Deus, dá uma salva de palma a Ele.